3 técnicas que os cantores cristãos profissionais praticam. Com certeza, você leu o título dessa aula e pensou: quais serão essas técnicas que vai deixar minha voz mais bonita e profissional? Bom, se você ministra música na igreja, você sabe que a voz, ela não nasce somente na garganta. Ela nasce de um lugar muito mais profundo. Se você ainda está aqui, é porque eu entendo que você quer aprender a ser um cantor cristão muito mais maduro espiritualmente e tecnicamente também. Eu sou Inês Gama, professora de canto e já atuo na música cristã há muitos anos. E já venho trabalhando com grupos de louvor, com corais, não somente formando vozes, mas corações, mentes que estão realmente voltados e conectados com o propósito, com o chamado de Deus sobre a vida delas. E não vai ser diferente aqui nesta aula, tá? Tudo que eu vou compartilhar do meu coração para o seu coração, para que você cresça e você tenha entendimento, não somente como cantar melhor, mas como usar a sua voz para evangelizar, para falar de Jesus para tantas pessoas que carecem ouvir dele. Todo cantor cristão, ele canta em 3 dimensões ativas ao mesmo tempo. E é sobre isso que nós vamos desenvolver nessa aula, que é o corpo, a alma e o espírito. E quando nós compreendermos que esses 3 alinhados, nós vamos conseguir ter uma adoração forte. É claro, nós vamos apresentar uma voz bonita, uma alma estável em suas emoções e um espírito que flui, que é usado. E no meio da igreja, né, nós vamos poder contemplar a glória de Deus, a graça de Deus sobre nós. E é isso que os cantores cristãos profissionais, e aqui eu digo que entende o profissional como uma entrega com excelência, um serviço precioso na qual nós entregamos a Deus, mas a nossa igreja, a comunidade que cerca aquela igreja também, para que eles recebam algo de Deus, né? Uma mensagem cantada poderosa. Bom, e a primeira técnica que nós vamos desenvolver é o corpo. Eu sempre digo aos meus alunos que nós não cantamos apenas com essa voz que ouvimos, né? Desse ar que passa aqui nas pregas vocais e vibram e formam esse som. Bom, esse é o meu som. Cada um de nós tem um som, uma voz única. E o nosso corpo, ele também canta, né? Cantar também exige muito do nosso corpo. No momento que nós respiramos, a postura que nós devemos ter quando cantamos, no abrir da nossa boca, a ressonância, tudo isso vai exigindo do nosso corpo também. Imagina um corpo doente, né? Fraco, né? Como é que ele vai respirar bem, como é que vai desenvolver, né? Essa estrutura da respiração, que é o nosso combustível para poder cantar, se o corpo ele, né, desfalece, né, fica molinho, né, quando está ali gripado e febril. Tudo isso atinge a nossa voz. Então, o cuidado com o nosso corpo, ele é essencial. Então, quando nós praticamos exercícios vocais, né, preparando a nossa voz para cantar, é entender que todo o cantor cristão profissional que entende que o que ele faz deve ser feito com excelência, passa primeiro aí pelo corpo, pelo cuidado com a voz, né? Então tem algumas coisas que a gente até evita, né, de comer e de beber, porque às vezes acaba prejudicando, sim, a nossa voz, não diretamente, porque nenhum alimento passa ali nem próximo das nossas pregas vocais,
tá? Mas quando chega ao estômago, ou quando passa algo muito quente, ou às vezes muito frio pela garganta, né, acaba sentindo ali e pode prejudicar na hora do seu canto. Então a gente toma alguns cuidados, a gente procura tomar, né, alguns cuidados para preservar a nossa voz. Afinal, o nosso instrumento ele já nasce conosco, né? E ele nos segue até o fim, né? E isso é maravilhoso, né? Ter um instrumento que ele vai moldando com o passar do tempo, né? Quando você é bebê, né? Vai desenvolvendo aquelas, né? Balbuciando algumas sílabas e depois você começa uma leitura, né? E já ainda criança e adolescente, vai melhorando ali a sua fala e você começa a reconhecer uma voz e a voz ela tem várias etapas, né? De acordo com a nossa vida, né? Uma voz mais infantil, depois uma voz mais juvenil, uma voz mais adulta, mais madura, agora como a minha, né? E isso é muito interessante, esse cuidado também, né? A gente perceber essas mudanças na nossa voz e ter muito mais cuidado para que essa voz ela se prolongue, né? A gente não perca, né, a força, tanto de fala como também para cantar. Então, os exercícios, eles são importantíssimos, né? Exercícios de aquecimento vocal, né? Se você não o faz, faça. Tira ali 5, 10 minutos antes de você cantar, antes de um ensaio também, né? Tem pessoas que às vezes pulam o ensaio, não faz um aquecimento. Faça quando você for ensaiar também. Não somente, né, no momento da sua apresentação. Pois eu acredito que no ensaio a gente começa a ter uma noção ali como a nossa voz vai se comportar dentro, né, daquela música ou dentro daquele repertório. Então, aquecer a voz, preparar a voz para cantar é importantíssimo. Ter alguns cuidados do que comer, do que beber, né, para não prejudicar ali uma apresentação também é importantíssimo. Uma coisa que às vezes prejudica muito o cantor quando ele está muito tenso, né? Então, até um relaxamento na região dos ombros, na região do pescoço, sabe? Até massagear o pescoço, ombro, né? Rotacionar o pescoço, né? Levemente, né? Por favor. Você vai percebendo que vai tirando um pouco da tensão. E isso é bom, né? Antes de um ensaio, antes de uma apresentação, né? Porque cantar com o corpo muito tenso, e principalmente essa região do pescoço, ombros e até mesmo aqui a musculatura do nosso rosto, não é bom. Né? Quando fica muito tenso, às vezes que a gente vai cantar uma nota um pouco mais aguda, uma notinha mais alongada, a gente percebe um pouco desse travamento. Então, o cuidado, né, com o corpo e principalmente com a nossa voz é importante para que você se torne um cantor realmente excelente, profissional. Então, coloca aí na tua checklist: cuidar do corpo, cuidar da voz, para que eu me torne um cantor cristão, né, profissional ou que busca pela a excelência, a excelência do servir a Deus e do servir aos outros. Bom, e a frase que eu deixo aqui para você é: não é falta de unção quando a voz falha por desgaste. Muitas vezes é falta de preparação. Cuida, cuida. Bom, nós vamos falar sobre a segunda técnica, que é sobre a alma. Emoções alinhadas produzem a adoração saudável. A alma, como nós bem sabemos, ela envolve emoções, desejos, anseios, afeições, expectativas e também feridas. Todo ministro de música, quando ele sobe no altar, ele tem emoções reais, são válidos. Nem todas as vezes você vai subir no altar alegre, feliz.
Às vezes você vai subir no altar com uma tristeza, às vezes sentindo uma perda, mas você tem que continuar conduzindo pessoas a adorar Jesus. E isso não é fácil. E olha, Deus, quando olha para você, ele percebe isso. E isso é válido para Deus. Quando nós passamos por momentos assim, Deus vai nos ensinando e nos moldando e nos levando a perceber que as nossas emoções, elas não devem nos governar. Eu não devo cantar ou conduzir, ministrar a adoração na igreja somente quando eu estou bem. Cantar quando nós estamos passando por provações, isso é crescimento, nos torna cantores cristãos mais maduros. É diferente quando você canta que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, e você não experimenta isso, a sua alma não experimenta isso. Então, quando você passa e você declara em louvores sobre a grandiosidade de Deus, a igreja, você realmente está sendo, sabe, verdadeiro, convicto naquilo, porque as tuas emoções já foram afetadas de tal maneira que você não deixou que elas governassem. Você estava triste, mas você subiu no altar, conduziu a igreja em adoração. Isso é um ensinamento que a gente passa à igreja, né? O ministro de música, ele também ensina a igreja, né, a usar a adoração, a música, também como uma ferramenta para que a sua fé permaneça firme em Jesus. Em Salmos 42, eu acho bem interessante que Davi, ele vai conversando com a sua alma. Ele vai dizendo assim: alma, por que você está triste dentro de mim? Por que você se abate? Olha, tenha a sua esperança em Deus. Ele dá uma ordem para a sua alma, né? Coloca a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele se vê abatido, se vê triste, mas ele sabe que se as suas emoções não não governar ele, mas ele governa as suas emoções, ele sabe certamente, olha, tudo isso aqui vai passar. Essa tristeza vai passar, né? Essa alma abatida, isso aqui vai passar. Lá na frente eu louvarei. Eu voltarei a cantar louvores com alegria ao meu Deus. Nós que buscamos, né, sermos esses cantores, né, que desejam servir com excelência, isso é essencial. E cuidado, cuidado com algumas emoções que nos fazem sair do propósito ao qual nós fomos chamados. Cuidado quando subir no altar, ministrar para agradar pessoas. Cuidado para que você não suba no altar querendo uma validação. Ah, você é bom. Ah, você canta bem. Ah, você toca bem. Cuidado. Cuidado para não confundir uma emoção com a presença de Deus. Às vezes você pode até se emocionar com uma música, né? Às vezes você está passando, sabe, um momento difícil, aí você canta um trechinho da música que toca e você, opa, a presença de Deus. Cuidado. A gente tem que saber discernir, né? Para que a gente não possa influenciar, né, a igreja, né? Se você está ali à frente, cuidado, né? Para que as suas emoções não influenciem a igreja, às vezes com um choro. Tem pessoas que usam disso como uma performance, né, no altar. E nós devemos ter muito cuidado
com isso. É claro que a emoção acompanha a adoração, mas ela não pode nos governar. O Espírito Santo, ele nos ajuda a alinhar a nossa alma e, e é claro, a não negar o que sentimos. Deus não deseja isso. Como falei, você pode estar triste e subir no altar e você aprender muito com isso, né? E você conseguir ensinar a igreja que mesmo as suas emoções podem até estarem abaladas, confusas, bagunçadas, mas você dá ordem a ela. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, mesmo triste, louve ao Senhor, minha alma. A frase que eu deixo aqui para vocês é: nem todo arrepio é unção, e nem toda ausência de emoção é falta de Deus. Entenda que o culto, ele deve ser consciente. Você deve ter uma intenção clara na sua adoração. Você deve ter entendimento do que você está cantando. Quando a alma ela está desorganizada, a voz, ela pode até cantar, mas o coração, ele vai se perder no processo. Cuidado. Bom, e chegamos à técnica número 3, que é o espírito. Quem você conhece determina como você canta. Em João 4, nos versos 23 e 24, diz que os adoradores, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Bom, cantar no espírito não são pulos, não são gritos, nem choro. É intimidade com Cristo. O foco do cantor cristão não é performance, é revelação de Jesus. Ele não sobe no altar para performar, para mostrar suas habilidades vocais nem musicais, mas o seu maior interesse é revelar Jesus. Ele entende que a sua voz é para proclamar a palavra. Quando nós conhecemos quem ele é, a nossa voz ela ganha uma autoridade espiritual. Com certeza você já ouviu alguns cantores que quando eles cantam você sente algo que não é natural, sabe? Mexendo, movendo dentro de você. Aquele cantor entendeu que quanto mais ele conhece aquele na qual ele canta, a sua voz vai ganhando uma autoridade espiritual. Quem conhece Jesus não é tímido. Quem conhece Jesus é ousado, porque no momento que você o busca e ele fala com você, você é tomado de uma fé, de uma coragem, de uma ousadia, e a sua voz, ela sente isso. Então, quando você canta com uma verdade, sabe, absurda de proclamar e revelar o que Jesus está fazendo em você, porque você deseja que outras pessoas também sintam o mesmo. A nossa voz, ela carrega uma mensagem, não apenas uma melodia. O nome de Jesus é cantado com fé, não é um som, é proclamação. Quando cantamos, o Espírito Santo canta em nós. Quando Jesus me revelou isso, uau, foi um dia assim incrível na minha vida. Porque até então, ainda muito menina, ali uns 15 anos, sabe, 16, eu achava que o cantar bem, o cantar com técnica, ter uma voz afinadinha, escolher a música certa para cantar na igreja, era isso.
na qual Deus realmente desejava e esperava de mim, e era o que as pessoas gostavam. Mas no momento em que Deus fala comigo, diz assim: Inês, a sua voz é somente uma voz. Mas quando você entender que o Espírito Santo que está dentro de você, ele não está apenas pegando uma carona, mas ele deseja totalmente lhe abrir os olhos para que você perceba a grandiosidade que eu desejo fazer através da sua voz. Você vai perceber que técnica, aulas de canto, isso não é o importante. É claro, eu preciso que você tenha habilidade, mas não é o importante. E quando Deus diz assim: Inês, deixa que o Espírito Santo cante com você também. Não canta sozinha, mas não. Deixa que ele cante com você. Uau! Isso mudou. Mudou minha vida. Mudou minha forma de cantar. E a partir de então, eu comecei a cantar, sempre chamando o Espírito Santo, vamos lá, vamos cantar juntos. Eu treino a minha voz. Eu tenho habilidade para cantar. Mas sem a tua unção, sem o teu toque na minha voz, é apenas uma voz. Não vai causar transformação, não vai revelar Jesus. Então vem comigo. Todo cantor cristão, profissional, aquele que busca a excelência, a entrega excelente do chamado que Deus colocou sobre a sua vida, entende isso. Ele não caminha só. Ele tem uma parceria com o Espírito Santo que habita dentro dele, que habita dentro de você. É o que ele deseja, uma parceria com você. Ele não quer que você cante sozinho. Sabe aquela timidez? Falta o Espírito Santo caminhar com você. Essa timidez, o medo, a ansiedade, sabe, de ministrar o louvor. Quando você o chama, você entra com a tua voz. E ele entra com uma unção, uma autoridade, ousadia e coragem e unção de Deus. E assim, não é algo que você deva desenvolver. É um fruto do Espírito sendo gerado dentro de você. É claro, a unção não substitui o preparo. Você tem que preparar a sua voz. A sua ferramenta tem que estar sempre pronta para que Deus possa usar você. É claro que também se preparar não vai substituir a unção. Lembra? É uma parceria. E entenda que quando o corpo, a alma e o espírito estão alinhados, aí sim, você vai crescer de uma maneira ousada espiritualmente e também tecnicamente. Então, só relembrando os pontos que nós vimos aqui nessa aula. Um corpo preparado vai ter um resultado de uma voz saudável. Uma alma alinhada, você vai ter uma adoração consciente. E um espírito rendido vai te trazer uma autoridade espiritual. Cantar bem exige mais do que exercícios vocais. Exige crescimento espiritual, maturidade emocional e compromisso com o chamado. E eu quero te fazer um convite a fazer parte da nossa comunidade Você Pode Cantar. Essa aula só foi apenas a porta de entrada.
O que eu faço com os meus alunos e com quem caminha comigo é muito mais profundo. Dentro da nossa comunidade, nós vamos ter um acompanhamento contínuo de técnica, de desenvolvimento vocal e espiritual, um ensino aplicado ao ministério da adoração, um ambiente seguro para quem quer dar o próximo passo. Se você sente que Deus te chamou para mais do que apenas cantar músicas, se você quer crescer na sua voz e no seu chamado, eu quero caminhar com você. Você não precisa trilhar esse caminho sozinho. A comunidade Você Pode Cantar é para quem decidiu levar o canto e o ministério a sério. Eu quero encerrar essa aula falando diretamente com você que sentiu algo diferente enquanto eu falava. Talvez você não tenha percebido que o desafio não é só alcançar notas mais agudas ou cantar sem cansar. Talvez Deus esteja te mostrando que existe um próximo nível na sua voz, no seu ministério e na sua consciência do chamado. Hoje eu te mostrei 3 fundamentos que cantores cristãos maduros praticam. Um corpo preparado, uma alma alinhada e um espírito rendido. E aqui eu quero ser muito honesta com você. Isso não se constrói em apenas uma aula. Cantar bem exige mais do que exercícios vocais. Exige acompanhamento, direcionamento e crescimento espiritual. Foi por isso que eu criei a comunidade Você Pode Cantar. Esse não é apenas um curso, é um espaço de aprendizagem e acompanhamento para quem decidiu levar o canto e o ministério da adoração a sério. Na comunidade, eu caminho com você, no desenvolvimento da sua voz, mas também no entendimento do seu papel como ministro, como adorador e como alguém que serve ao Senhor com excelência. Se você sente que Deus te chamou para cantar, mas também sente que precisa de direção, estrutura e maturidade, esse espaço é para você. As inscrições estão abertas agora e o acesso será liberado para quem deseja dar esse próximo passo comigo. Eu não estou chamando todo mundo. Eu estou chamando quem entendeu que não é sobre cantar músicas, mas sobre apresentar Jesus através da voz. Se o seu coração queimou em algum momento desta aula, não ignore isso. O próximo passo está disponível e eu vou ter a maior alegria de caminhar com você. Seja bem-vindo à comunidade Você Pode Cantar.